vem acontecendo. Diversas vezes eles estão tentando adiar, e não acontece. Em nenhum momento a justiça está pensando na agonia de uma mãe que teve a filha assassinada há 4 anos. Você vê a justiça preocupada com a segurança de quem é suspeito de ter cometido, você vê a justiça preocupada em dar para eles todo o apoio, e para a mãe que ficou sem a filha. O que a justiça tem feito? Será que todos esses recursos eles estão se preocupando com a dor que a Jéssica tem sentido nesses 4 anos? E é inegável, né? A cada adiamento são 3 vezes, essa é a 3ª vez já. É uma frustração. A cada vez que há uma decisão que adia o júri, é uma frustração para a família, para a Jéssica especialmente. Eu, particularmente falando, na minha área de atuação, também é uma frustração. Mas para a família, para ela, eu não consigo imaginar a dor que é isso. Eu não consigo mesmo. Mas para os outros 2 motivos mesmo, um foi um pedido de simulação. Isso. Já estava marcado na época do julgamento? Já estava marcado. Aí a defesa veio, tentou reproduzir os fatos, o que era uma coisa assim impossível de acontecer. A casa foi modificada, reformada. Você lembra as datas dos outros julgamentos? Eu posso te passar certinho. Pelo menos que eu tenho aqui, abril de 2019, depois maio de 22. Eu acredito. Não, abril é a data da morte. Perdão, abril é. É março e maio, né? Depois maio, né? 22. O primeiro eu me lembro que era porque havia uma testemunha que. O Ministério Público pediu uma testemunha. Isso. Se não me engano, a defesa da avó também. A defesa da avó também. Era problema. E a defesa dele trocou de advogado. Era isso? Isso, exatamente. Ele mesmo trocou de advogado várias vezes. E aí, em razão de ter trocado de advogado, ele pediu para adiar, o juiz deferiu. E da outra vez, essa reprodução simulada também era uma outra, na nossa visão, assim, uma outra estratégia completamente sem fundamento. Os dados, fatos, as circunstâncias que ocorreram, os crimes estão postos ali no processo, não tem mais o que produzir de prova. E agora, de novo, né, esse desaforamento. E, de novo, eu repito, a gente não se opõe ao desaforamento, a gente só quer que aconteça. Doutor, nesse caso, vocês vão aguardar ou pode-se tomar alguma medida também para, de repente, derrubar essa liminar? Assim, o que teria que ser feito era uma tarefa impossível. Era ontem tentar fazer alguma coisa para reverter uma liminar, mas era algo impossível e não seria concedido. Até porque já tinha voltado para o processo de Rolândia essa informação da liminar e o júri já tinha sido cancelado. Agora, estrategicamente falando, o melhor é aguardar, porque a gente não quer criar mais interferência ainda para que seja uma discussão levada mais adiante. A gente só quer que aconteça mesmo. Doutor, vocês comentam que para vocês não importaria se fosse em outra cidade, mas existe uma preferência que seja aqui mesmo que ou não, né? Se for em outra cidade não tem problema algum? Do nosso lado nenhum problema, 0 problema. Eu falo, pode levar para outro estado, se quiser. Mas em termos, se a gente pensar em datas, aqui seria mais rápido se houvesse esse desaforamento, poderia adiar mais ainda, prolongar? É difícil dizer, porque depende muito da pauta do juízo. Aqui, como é uma vara única, eu não sei dizer exatamente no plenário do júri como está a pauta. Em Londrina, teria mais disponibilidade, vamos dizer assim, acho. Mais juízes disponíveis. Em Curitiba, talvez mais rápido. Mas aqui, até pelo histórico, talvez também vá rápido. Então, é só uma definição. Mas quando a publicidade é mantido mesmo no juiz de Rolândia? Ou vai não, é outro juiz. Aí precisa fazer uma análise do processo inteiro ainda? Só um outro juiz presidente do plenário do júri que vai conduzir a sessão. O que vai alterar é a convocação de novo de jurados daquela comarca. Vamos sortear os jurados. Então, doutor, essa seria minha pergunta com relação, quer dizer, se mantiver aqui, os jurados são os mesmos, né? Vai ter que ser feito um novo sorteio. Vai ter que ser feito? Tem que ser feito ainda um novo sorteio? Novo sorteio não, uma nova convocação dos 35? Uma nova convocação dos 35 com um novo sorteio, né? Então isso não influenciaria em nada, então, o tempo, então,
para um novo marco Não, né? não. Mas ainda assim seria mais rápido dentro da própria... Eu acredito que sim, aqui seria talvez até mais rápido, porque o juiz sabe o que está acontecendo, a compulsão é grande, a vara sabe. Mas para isso acontecer, tem que cair essa liminar. Teria que cair essa liminar. Tem que cair, né? Teria que cair. Mas ainda que não caia, eu acredito que não vai demorar. Mas tudo bem. É difícil dizer, eu não consigo prever. Então, mas não está no plano de vocês tentar derrubar essa liminar? Não, nenhum, zero. Porque não é, estrategicamente para nós, processualmente falando, nem é interessante ficar brigando por isso. Mesmo. Entendi. Porque em outra cidade o tempo pode correr igual aqui. Então, assim... Inicialmente eles pediram aqui para o TJ, Paraná, o desaforamento aí do noroeste do estado. Eu não entendi o noroeste, mas tudo bem. Pega tudo nordeste, pega norte, tudo aí, mas ele pede isso aí. Você acha que isso vai ser mantido do noroeste do estado? Então, quando acontece o pedido de desaforamento, o que a lei estipula é que seja levada para a comarca maior, mais próxima, e que não haja esse risco que fundamentou, né? Mas se for para Londrina, vamos dizer, as coisas se alteram, eu não vejo. Então teria que ser levado para outro lugar. Curitiba, que é a capital, distante. Então talvez Curitiba. Doutor, a gente pode gravar a entrevista? Pode. Se você prefere falar primeiro com a gente? Pode ser você primeiro, a gente pega na frente então dele. Gente, a gente está aqui ao vivo na entrevista, então, com a mãe da Eduarda, Jéssica Pires, né? Então a gente vai continuar mostrando agora, vai fazer um ao vivo aqui, eu vou acompanhar com vocês no ao vivo, tá bom? Deixa eu virar aqui. Perdão. Então, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. A Jéssica Pires, mãe da Eduarda Shigematsu, vai dar entrevista ao vivo agora. Vamos mostrar aqui. Jéssica, poderia pôr você esse microfone? Do outro lado, Jéssica. Como um empreendedor de roupa. Obrigado. Jéssica, tudo certo aí? Então vamos acompanhar agora ao vivo a entrevista de Jéssica Pires. Jéssica, como que você recebeu a informação então, desse novo adiamento? Eu fiquei... A hora que eu estava chegando aqui em Londrina, eu recebi a mensagem, o chão caiu. Aí a gente parou o carro no acostamento. Assim, muita falta de respeito com a gente, com a Duda. Porque para você, o que significa esse novo adiamento? É impunidade? O que é? Eu queria que você pudesse explicar para a gente. Sentimento de impunidade, né? A gente entende, pode ir no seu tempo, não tem problema. São muitos adiamentos já, né? Sim. Não é a primeira vez, mas dessa vez acho que é a primeira que vocês se deslocaram para cá, se prepararam. Sim. O marido falou que vocês largaram o trabalho, tudo lá. Sim. E ele até comentou, eu não sei se essa é a tua sensação também, que não estão vendo, que não estão enxergando a sua dor, que essa dor acaba sendo prolongada ao longo dos anos, que estão se pensando em N fatores, mas de repente não exatamente na você. Não estou pensando no sofrimento da nossa família. Tá bem, Jéssica. A gente entende, Sim. te agradece, quiser respirar, toma uma água, aí depois você A Jéssica quiser está falar. aqui bem abalada, né, por conta disso. Não, a gente gente Você vai quer falar um pouco? deixar. pode falar um pouquinho contigo. Olha, com o marido dela, Gustavo Pereira Cunha. vendo a Gustavo. Pereira. Qual profissão, Gustavo? Sou policial militar. Uhum. Pereira Cunha. Beleza, mas Desculpa aí, gente. Gente, nós estamos aqui, vamos aguardar um pouquinho, que vamos ter aí uma continuação aqui agora. O marido da Jéssica, o Gustavo Pereira Lima, vai falar agora, já que a mãe está bem abalada, né? A gente vai esperar um pouco ela se recompor e vamos para conversar com ela aqui.
profissional, eu acho que é a primeira vez que você fala isso bastante tempo sobre isso. Sim. Só lembrando a vocês, né, o julgamento estava marcado para hoje, dia 29 de março, e anteontem, dia 28, né, ontem saiu uma liminar suspendendo o julgamento. Deu uma liminar para o advogado do Ricardo Seide Shigematsu e ontem foi suspenso. Então nós ficamos sabendo ontem da suspensão. Vamos ver lá? Gustavo Pereira Cunha. Como é que a família está enxergando aí essa decisão repentina? Eu queria até que você contasse quando vocês receberam a notícia, como é que vocês estavam vendo? A gente pegou uma viagem de 700 km, a gente saiu 7 horas da manhã de São Paulo, vindo para cá, e fomos surpreendidos, né, no caminho, quando chegamos próximo de Londrina, foi quando a gente recebeu essa bomba, né. Para a família, como foi dito pela Jéssica, a gente sente que em nenhum momento a justiça tem olhado para o que está acontecendo com ela. Em nenhum momento a justiça tem se preocupado com a dor que ela tem sentido. E o que a gente sente é que a Justiça do Paraná ela está dando um aval para quem comete esse tipo de crime. São 4 anos que vem postergando cada dia mais o julgamento. Todos os pedidos que são feitos pela defesa são aceitos. O julgamento não ocorre. E a sensação que a gente dá para a população do Paraná é que você pode cometer um crime que você não vai ser julgado. Que isso vai continuar acontecendo e vai permanecer. Se você olhar para todos os outros casos de violência infantil que aconteceu pelo Brasil, são julgados em máximo 2 anos. Você pega o caso de Isabela Nardoni, foram 1 ano e 8 meses. Você pega o menino Juan em Brasília, foram 1 ano e 6 meses. O que a Duda tem de diferente nesse caso? Quando que se preocuparam em respeitar a memória dela? Em nenhum momento. Então, o que a família sente é justamente isso. É que a gente só quer que aconteça o julgamento e que os culpados paguem pelo que fez. Para que, pelo menos, a dor da Jéssica não vai passar. Uma mãe não foi feita para enterrar a própria filha. Essa não é a lei da vida. E a filha foi tirada de forma trágica dos braços dela. Em nenhum momento a justiça está se preocupando com isso. Esse é o sentimento que a gente tem. Qual é o espaço que vocês devem tomar, família? É um período muito difícil, porque a gente tenta seguir em frente, só que sente que tem obstáculos que não são resolvidos. Então, para que a gente consiga fechar esse ciclo e que a gente consiga tentar seguir em frente, é justamente o julgamento acontecer e a gente sentir que a justiça vai ser feita. E como a gente já ouviu em alguns lugares, tem um ditado que fala que a justiça não é justa. E não está sendo justa. Porque em momento algum você tem visto a justiça se preocupar com ela. Você vê que o risco de segurança dos acusados, o risco de ser alguma coisa, alguma comoção, como dito pelos desembargadores, com o advento da internet, esse caso foi conhecido no Brasil inteiro. Então não adianta você querer ou desaforar ou não, para a gente não importa, a gente só quer que o julgamento aconteça, o que não venha ocorrendo. Infelizmente, o próximo passo da gente, a gente tem que aguardar, que é o que a gente tem feito durante 4 anos. Daqui a pouco, a gente não sabe como que é essa justiça, mas daqui a pouco pode ser que as pessoas que eram para ser culpadas, passa o tempo, não possam nem ser mais punidas. E é isso que pode estar acabando acontecendo. E é isso que a gente é o que a gente vem frisando. É que a Justiça do Paraná não está fazendo com que esse caso aconteça. Por que vocês acham que isso está acontecendo? A Jéssica também, se quiser falar. Bom, a Jéssica está até emocionada, né? A gente não consegue entender. Acredito que seja a própria estratégia da defesa, né? Infelizmente, a nossa Constituição ela tem muitas brechas que permitem que isso ocorra.
Então, a gente sabe que não é nada ilegal, eles estão fazendo o trabalho deles, mas também tem que pensar na família. Enquanto o STJ vai anulando, aí sobe para a Justiça do Paraná e vai, são vários processos, vários trâmites e não permitem que o julgamento aconteça. O fato de o Ricardo estar preso durante esse tempo conforta a família de alguma forma? Mesmo não tendo sido julgado ainda? De certa forma, sim. Porém, a gente ainda está preso pelo quê? A gente quer que aconteça o julgamento para que seja realmente culpado do que aconteceu. A gente se preocupa que não é simplesmente, ele está preso lá, ele está alegando inocência. A justiça está aí para isso, para provar o contrário. E que, se for comprovado, que ele seja preso pelo real motivo do que aconteceu. A alegação da defesa é que ele estaria recebendo ameaças pelas redes sociais, preso tendo acesso às redes sociais. Exatamente, é algo cômico, porque se ele está dizendo que é pelas redes sociais, então a própria contradição da defesa, porque se é pelas redes sociais, quer dizer que pode ser qualquer um de qualquer lugar do Brasil. Como que eles querem mudar e ficam tentando postergar esse julgamento, sendo que eles mesmos estão dizendo que a internet está fazendo isso. A internet é mundial, é em qualquer lugar. Então, é contradição deles mesmos, né? É isso que a gente sente. O fato de repente, alegar que o júri estaria contaminado pelo fato do crime ter acontecido aqui na cidade e, de repente, ser transferido para um outro lugar, mas é de uma comoção geral no país, o crime como aconteceu, de que forma vocês encaram essa alegação da defesa dos acusados? A gente não tem problema nenhum, esse júri pode acontecer em qualquer estado do Brasil, contanto que aconteça. O estado do Paraná não está fazendo esse julgamento acontecer. É isso que está deixando bem claro, o julgamento não está acontecendo. A gente só quer que esse júri, indiferente de qualquer cidade, de qualquer lugar que eles escolham, que esse júri aconteça. E isso não vem, são diversas vezes, já é a terceira vez que o julgamento é adiado. Já são, das outras vezes, marcamos férias para vir para cá, se preparando, foi adiado. E é sempre dias antes do julgamento acontecer. Você tem um período longo para você entrar com essa solicitação. Você vê que a estratégia está sendo justamente essa, que não aconteça o julgamento. Porque toda vez que está perto do julgamento, dias antes, mudou de advogado. Agora é o risco da integridade física. O júri está contaminado. Em qualquer lugar que você for, o júri sendo isento ou não, cada um vai fazer seu papel. É para isso que serve. A acusação vai acusar e a defesa vai se defender. Parece que estão com medo de se defender. Agora, Jéssica, eu sei que é um momento muito difícil para você falar e você também emocionado, mas seria muito importante você falar qual a importância desse julgamento para a família, você como mãe também numa situação tão triste como essa. Você consegue falar para a gente a importância desse julgamento para você, que esperou por tanto tempo? Só quero que a justiça seja feita pela Eduarda, pela família. Só isso que eu espero. Não dá pra dizer que a dor diminui depois de 4 anos. Não diminui. Não diminui. Porque não é só a perda, né, Jéssica? É justamente saber de tudo que envolveu a morte dela e disso não ter tido o desfecho. É isso que você quer. E a Terezinha também solta pela cidade, vivendo a vida dela. A minha filha não tá aqui mais. A minha filha... É um sentimento de revolta. A justiça não tá sendo feita. Você acredita que a avó, então, também seja culpada? Sim. Acredito. Ela deveria ser julgada também? Com certeza. Ela não deveria. Tá solta. Vivendo a vida normalmente. Falaram alguma coisa? Não tive contato com nenhum dos dois. Eu sei que deve ser muito difícil para você falar isso, mas o Ricardo alega que encontrou o Eduardo. É impossível. É impossível. Eu encontrei com a minha filha um dia antes. Ela estava feliz. Ela ia para um passeio, ela estava feliz. A gente conversou bastante e ela não ia fazer isso.
Ela não faria isso. Você acredita que ele então tirou a vida Sim, dela? foi ele. Ela se fechou alguma vez para você de alguma coisa que estaria acontecendo, o comportamento do pai, da avó? Em algum momento ela se queixou para você de alguma coisa estranha que poderia estar acontecendo? Não? Não, ela pegando até aqui, um dia então, antes eu estive com ela, essa a gente entrevista conversou. coletiva da Ela falou família que ele não queria que da ela mãe da ficasse Eduarda, conversando Jéssica, no meio da rua, com os amigos do e marido tal, dela, Gustavo. que ele ficava bravo, mas é só isso. Dá um tempo que Ele não batia também nela, falada mesmo. não tinha, era só isso, que ele não queria que ela ficasse na rua, Eu mostrando pra sabe? vocês. E ela falou isso, eu falei, ele Tem pra- tá cuidando, Tá muito é normal, delicado vai. para a mãe nesse momento. Percebeu alguma mudança de comportamento dela em algum momento? Não, ela tava muito feliz, a gente dançou, ela pegou meu celular, tirou foto. Não havia nenhuma suspeita que isso poderia Não, acontecer. de jeito nenhum. Tanto que quando ela sumiu, assim, eu nunca imaginava. Aí os dias ele tava normal, ele tava agindo normalmente, ele tava preocupado, ele vinha perto de mim, ele colocava a mão no meu ombro e falava, vai dar tudo certo, ela vai aparecer. Eu falava, não, ela vai sim. Depois de tanto tempo, Jamais você consegue, eu imaginaria. Você consegue entender o motivo Não. pelo qual ele, e segundo vocês, também a Terezinha Não. fez isso? Nem imagino. Quando aconteceu, nunca passou pela sua cabeça no momento? Ele, nada, jamais? Nunca. Ele sempre do lado, a Terezinha sempre querendo, gritando e falando, vocês, me culpando de tudo. Ele me defendia, ele falava, ela vai aparecer, Jéssica, calma, ela vai aparecer. Sabe? A gente sentava no sofá, conversava e ele tava normal. Jamais imaginava. Você imagina dessa forma dissimulada que ele estava agindo com você, então, Jéssica? Eu não acreditei, eu fiquei em choque. Aí eu comecei a receber mensagem no celular e falei, não, isso daqui não, Entrevistar você? que tava fogo, né? Gente, a gente estava ali com a Jéssica, né? Mas a gente acredita que fazer reviver tudo isso aí que está acontecendo ali para ele não é legal. Enfim, mas vamos lá, vamos conversar. Bom dia, o senhor é advogado da Jéssica, né? Qual é o nome do senhor, por favor? Hugo Esteves. Hugo Esteves. Esse adiamento pegou vocês desprevenido, Hugo, ou não? Porque quando o TJ Paraná negou, né, por unanimidade, o desaforamento, você já sabia que eles iam mandar para o STJ ou não? Não sabíamos. A nossa expectativa era que o júri estivesse ocorrendo nesse momento, hoje, agora, aqui em Rolândia. Fomos pegos de surpresa ontem com a liminar do STJ. É óbvio, é uma decisão judicial, a gente respeita, cumpre, mas a gente tem o direito de discordar também em razão do que está posto, em razão do que foi definido pelo Tribunal de Justiça, em razão da expectativa de que o júri ocorresse, em razão de ser a terceira vez que o júri é adiado. Os fatos ocorreram há 4 anos e os réus ainda não foram levados a júri. Então, para nós é uma situação bastante frustrante, gera esse sentimento, sim, de impunidade, mas vamos aguardar o desfecho agora, o resultado do STJ, para verificar se o júri vai ser desaforado ou não. Porque agora, além da liminar, eles têm que julgar, ir para plenário ou não? Isso, Como aí eles vão funciona julgar isso? o mérito agora do Mérito, HC, né? Do habeas corpus, para definir se o júri permanece em Rolândia ou se muda de comarca. Para nós é indiferente, desde que o júri aconteça. Não há data ainda para essa reunião desse plenário, para essa plenária? Não há data ainda. Até agora a gente não consegue prever uma data. Então, se não tem data para esse julgamento do habeas corpus, então que sai então para o próprio julgamento também não consigo, dos réus, né? Também é difícil prever uma data para o julgamento agora, notadamente, inclusive, em razão desse último adiamento. O júri era para estar acontecendo agora, enquanto a gente está conversando. Entendi. Então, dessa maneira, a defesa, você que é da assistente de acusação do Ministério Público e advogado da Jéssica, vocês deixam acontecer, então, naturalmente, essa parte não vão instigar nada mais. Até porque, estrategicamente falando, para nós não é interessante provocar qualquer outro tipo de discussão. A gente só quer que o júri aconteça. Que vai protelar. Que iria protelar. A gente só quer que o júri aconteça. Ok, então. Obrigado pela entrevista, Hugo, né? Isso. Obrigado, tá? Obrigado. Gente, deixa eu virar aqui. Então, gente, essa foi a entrevista coletiva
da Jéssica e também aqui do advogado nós pegamos para você. Então a gente vai aguardar também os próximos movimentos aí da Justiça, lá agora do STJ primeiramente, para julgar o mérito desse habeas corpus e ver se vai continuar a manter esse desaforamento. Ok? Fiquem com Deus, abraço.